Direito penal, tido por muitos como o ramo mais apaixonante e controvertido do direito, é o eixo principal da dissertação em destaque hoje no Academia. O estudo atesta que a expressão crime organizado não descreve um fenômeno real e substancialmente distinto de figuras típicas clássicas do direito penal. E que, portanto, sua presença no discurso político e acadêmico decorre apenas do seu uso como termo facilitador para a imposição de medidas autoritárias incompatíveis com o Estado democrático de direito. E mais, o mestre em Direito Constitucional, Saul Tourinho, está no quadro Mestres e Doutores, com toda a sua experiência e conhecimento e orientação para os estudantes da área. As publicações de mestrado e doutorado que estão chegando no mercado editorial você conhece aqui no Academia. O perfil do ex-ministro do STF, José Carlos Moreira Alves, um paulista da cidade de Taubaté, que sempre se destacou como o primeiro aluno da turma. O Academia também traz para você alguns livros utilizados no trabalho, que será apresentado no programa de hoje. O mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Maurício Stegmann Dieter, apresenta a dissertação Reflexões sobre o crime organizado como figura de linguagem e suas funções no discurso do poder. Um estudo analítico que envolve a expressão crime organizado, mas tira de cena as figuras típicas e clássicas do direito penal. Para debater a tese, nós convidamos Adeilton Menezes, perito criminal federal, e Paulo Emílio Catapreta, advogado criminalista e professor do Instituto de Ensino Superior de Brasília. Vamos agora, então, a conhecer o trabalho de Maurício Stegmann Dieter, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado. Saúdo a comunidade acadêmica interessada na divulgação de dissertações e teses construídas em universidades públicas, algo que a TV Justiça consegue, de fato, apresentar de forma bastante interessante, porque populariza esse nosso trabalho nas nossas torres de marfim acadêmicas, e talvez seja mesmo preciso esse espaço público para justificar esse investimento que a população faz na pesquisa científica como um todo. A tese que apresento perante os senhores trata de um questionamento à luz da criminologia crítica e radical desse conceito crime organizado. Ao falarmos em crime organizado, imediatamente despertam-se inúmeras meta-regras punitivas, um sentido punitivista de que é preciso combater esse mal monstruoso, enorme, catastrófico, que se aproxima da sociedade civil e que tem que ser defendido pelo Estado para que não provoque a ruptura dos laços sociais e de uma convivência harmônica, tanto quanto possível, na ordem capitalista. Entretanto, a minha abordagem vai questionar já de início esse papel do Estado como protetor ou garante da sociedade civil, quando é, na verdade, o Estado capitalista o principal meio de exploração do trabalhador assalariado, na medida em que ele justifica e oculta as relações de classe determinadas pelas relações de produção, fundadas na distribuição desigual dos meios de produção. Esse enfoque é propriamente conhecido como enfoque criminológico crítico de raiz radical. Radical porque vai na origem do problema que está na própria constituição do Estado burguês. À luz desse enfoque, o que nos interessa na criminologia não é propriamente a figura do criminoso ou do crime como realidade ontológica. A criminologia crítica desloca esse objeto de estudo para os processos de criminalização. Os processos de criminalização primário e secundário ocupam assim o lugar que era tradicionalmente ocupado pelo crime e pelo criminoso. Ou seja, não interessa mais por que isso é considerado crime, mas porque esse fato é rotulado como crime e porque que essas pessoas ou certas pessoas são rotuladas como criminoso. Ou seja, existe a desontologização, o fim de um desvio como argumento do real para justificar a intervenção penal na vida e na sociedade.
Diante dessa perspectiva criminológica crítica, que rompe com o discurso etiológico, que é esse discurso que faz a distinção entre normais e desviantes, e entre condutas adequadas e inadequadas, ontologicamente justificadas, a análise do crime organizado necessariamente começa por uma análise histórica, que vai entender como surge esse conceito e, mais importante, com que propósito esse conceito aparece na literatura jurídico-penal. Existem duas variáveis aqui. Uma delas vai dizer que o crime organizado é um fato recorrente na história, que o crime organizado existe desde o tempo dos piratas, por exemplo, com pessoas que exploravam um mercado ilegal. Outra corrente, defendida entre outros pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, vai sustentar que o crime organizado é um fenômeno recente, que não tem qualquer base de comparação com esses fenômenos clássicos. Me parece que essas duas variáveis não são excludentes, na verdade elas são complementares. É possível sustentar que o crime organizado existe como esse discurso de imputação de culpa contra determinados inimigos políticos, ao mesmo tempo em que é possível também reconhecer características próprias dessa estrutura chamada crime organizado no ambiente contemporâneo. Ou seja, algo que tem sua origem mais detalhada, não aí nos movimentos de resistência política do passado, mas propriamente a partir da Lei Seca de 1920, pela 18ª emenda, o chamado Volstead Act, ou a época da Prohibition nos Estados Unidos, em que foi proibido o uso de álcool pelos cidadãos. A criminalização do álcool, portanto, está diretamente vinculada a essa origem histórica do discurso contemporâneo do crime organizado, porque foi a partir da criação desse mercado altamente lucrativo que as comunidades segregadas dos Estados Unidos começaram a ocupar nichos de mercado que o mercado lícito não poderia explorar pela criminalização. É preciso perceber como é atraente para pessoas e grupos sociais marginalizados a criação de um mercado com alta margem de lucro, que envolve, é verdade, um grande risco, mas que tem uma demanda estável. O consumo de álcool aqui ou nos Estados Unidos já é enraizado na nossa cultura. A busca pelo álcool é algo que integra as nossas relações sociais de forma bastante firme. Ou seja, havia uma grande demanda, com o mercado criminalizado os lucros sobem exponencialmente, mas também aumenta o risco. Esse é um mercado perfeito para grupos marginalizados que não têm chance de acesso ao mercado de trabalho, ou se tem, não tem capacidade de lucrar tanto nessas relações de exploração pela sua condição de segregados sociais. Nesse sentido, a comunidade que na época nos Estados Unidos era segregada eram os italianos, como o grupo mais estigmatizado por sua origem étnica. A ideia é que esses grupos de indivíduos estrangeiros num ambiente social hostil migraram para essa atividade ilegal e começaram a vender álcool de forma clandestina. Isso, é claro, demanda uma certa estrutura empresarial. Se trata de vender um produto como qualquer outro. A única diferença é que esse produto agora está criminalizado. É preciso uma gerência desse negócio, a disputa por pontos de venda, a disputa por mercado, a garantia de recebimento e a cobrança, enfim, dos seus clientes. Isso, é claro, envolve uma certa organização. E a essa organização, o discurso político estadunidense chamou de crime organizado, ou organized crime. A ideia era que eles viviam em torno dessa atividade ilícita e estruturavam hierarquicamente os seus componentes similarmente a uma empresa lícita. Bom, o discurso do crime organizado aqui teve um claro viés político, na medida em que justificou ainda mais a repressão e o isolamento dessas comunidades, mostrando que o crime não era uma característica do estadunidense, digamos, o peregrino que veio pelo Mayflower, mas era uma característica desse sujeito estrangeiro, desse elemento patológico que estava fora da sociedade saudável dos Estados Unidos. Então, a identificação do criminoso com o italiano favoreceu a criação desse núcleo de consenso em relação às políticas públicas nos Estados Unidos. Serviu, portanto, para justificar toda a criação desse way of life dos Estados Unidos, que é divinizado, que é um pouco transformado em sonho para a classe média, que precisava cumprir esse papel de estabilização ética da sociedade norte-americana. Vejam, e aqui é importante notar que é esse discurso do organized crime, vinculado à comunidade italiana nos Estados Unidos, que é transplantado para a Itália. Ou seja, graças ao enriquecimento de algumas famílias, especialmente do sul da Itália, pelo comércio de uma droga ilícita como era o álcool nos Estados Unidos, que esse discurso volta
para a Itália. E na Itália, esse discurso do organized crime, ou crimine organizzato, como vai ser chamado na Itália, encontra uma realidade social e histórica da Itália, que é a máfia. A conjugação entre crime organizado e máfia constrói o que se chama de paradigma mafioso na estrutura do crime organizado. É por isso que na mídia, quando aparecem notícias sobre crime organizado, sempre se coloca um chapéu de mafioso na pessoa, se cria um ambiente que traduz um pouco aquela história da Cosa Nostra, do capo de Tutti Capi, aquela coisa de propaganda vinculada à ficção do poderoso chefão. É por isso que o discurso do paradigma mafioso se envolve de tal maneira no crime organizado que agora serve de suporte para essas incriminações. Bom, considerando essa origem histórica, que é fundamental para compreender o problema do crime organizado, nós trazemos esse discurso que vem por imposição hegemônica do centro do capitalismo global para nós e que tenta mostrar que no Brasil existe a realidade de crime organizado. O fato é que no Brasil, a definição de crime organizado não tem qualquer base científica, não tem qualquer base conceitual lógica. Não é um conceito científico, é um conceito de pura propaganda. Assim, o interesse do discurso do crime organizado no Brasil, ele é puramente ideológico e serve para justificar políticas penais, especialmente punitivas. Mas, em relação a isso, eu vou esperar primeiro a intervenção dos debatedores para que possamos desenvolver especificamente essa dimensão ideológica e de propaganda constitutiva do discurso do crime organizado no Brasil. Bem, eu agradeço aqui a apresentação do Maurício. E olha, vamos fazer aqui uma pequena pausa no Academia para você conferir alguns livros utilizados pelo próprio Maurício Stegmann no desenvolvimento do seu trabalho. Vamos ver. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, de Alessandro Barata, publicado pela editora Freitas Bastos. Introdução ao Direito Penal, de Cláudio Brandão, editora Forense. O programa Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação também. Por isso é fácil para você participar, basta enviar um currículo pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós vamos aqui a um pequeno intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia e o Debate. Até já!